Bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina. Hoje temos como convidada Cristina Gomes, que é psicóloga, terapeuta de florais também, e hoje a nossa conversa vai ser sobre o desapego e a libertação do passado. Cristina, antes de mais, muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada. Então, o que é que significa desapego? Vamos começar, se calhar, assim por partes. Para ti, este conceito de desapego. Ok. Se calhar, antes de começarmos por falar sobre desapego, seria importante falarmos sobre apego, não é? No fundo, é tudo aquilo que nos faz sentir aprisionados, e pode ser um apego a uma pessoa, um apego a uma situação, um apego a uma determinada ideia, inclusivamente na nossa cabeça, ou a uma crença. E, no fundo, o apego pode ser algo que se torna como um impedimento à nossa própria evolução e ao nosso próprio crescimento pessoal e à nossa própria mudança e à alegria que nós queremos sentir na nossa vida, não é? No fundo, um sentido de liberdade e de estarmos descondicionados a fazer e a tomar as nossas opções. Então, a importância do desapego é precisamente esta. Quando nós percebemos que estamos demasiado apegados a uma determinada situação, a um determinado contexto de vida, pode ser importante percebermos o que é que nós podemos fazer para trabalharmos dentro de nós esta ideia de desapego. O desapego pode ser também importante, por exemplo, em relação aos resultados, que é nós agirmos em função daquilo que nós sentimos que objetivamente é o que é melhor para nós e o que nos diz o nosso coração, sem estarmos apegados ao resultado que nós esperamos. No fundo, é uma ideia que poderia ser assim bastante equivalente, seria soltarmos o controle e deixarmos também fluir mais, confiando neste processo da vida. Aqui neste processo do apego ou do desapego, quer dizer, desapego não, mas do apego há muito aquela ideia do controlo, não é? Exatamente. Nós prendemos-nos ao controle de querer dominar a situação, de querer que seja aquele o caminho. Perfeito, exatamente. É precisamente essa a visão que eu tenho também e que eu noto quer na minha vida, quer na vida das pessoas que eu acompanho, que é quanto mais nós tentamos controlar a nossa vida, a vida das outras pessoas, aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer e os resultados das nossas ações, mais nós tendemos a sofrer, inclusivamente a sofrer por antecipação. Porque, em boa verdade, talvez nós não controlemos mesmo nada, não é? Mas se nós quisermos acreditar que controlamos alguma coisa, ou se quisermos caminhar nessa direção, talvez seja interessante voltarmos o foco mais para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós levamos para cada situação e não tanto para aquilo que vai acontecer em retorno, no fundo, daquilo que estamos a fazer na nossa vida. Nós escolhemos como título desta entrevista o desapego e a libertação do passado. Exato, sim. De que forma é que o desapego influencia a libertação do passado? Sim, porque muitas vezes aquilo que nos impede de avançar na nossa vida e de viver a vida que nós queremos viver e de nos dirigirmos para os nossos sonhos é nós estarmos apegados até, às vezes, até determinados conceitos que temos sobre quem somos. No fundo, podes pensar como as histórias que nós contamos a nós próprios sobre quem somos. Então, nós habituamos de tal forma a ser e a agir numa determinada direção que achamos que aquilo é tudo o que podemos ser. Então, pensarmos em libertarmos do passado implica também este exercício de soltarmos, no fundo, aquilo que é, muitas vezes, aquilo que nós chamamos como a nossa zona de conforto. Arriscarmos a dar estes passos para sair desta zona de conforto, neste exercício de confiança em relação ao próprio processo e ao próprio fluxo da vida, porque a vida é um fluxo, isto é como tentarmos travar um rio agarrando-nos às margens, é absolutamente impossível, não é? Porque a corrente, ela está sempre em determinado movimento e nós queremos agarrar-nos às margens como se nos quiséssemos agarrar a esta cadeira e permanecer aqui. Isto é absolutamente contra a natura, porque a coisa mais constante na nossa vida, de facto, é a mudança. E nós termos esta ideia de que as coisas são de uma determinada forma e é assim que elas vão continuar a ser e é assim que elas têm que ser, se calhar, se pensarmos bem, é uma grande, grande ilusão. Tu falavas das histórias que nós contamos como sendo algo do passado, não é? E de que forma é que esse passado, essas histórias que nós contamos, vêm do passado? Sim, essa é uma pergunta excelente, porque na verdade o passado que nos afeta é o passado que é mantido presente.
não é? Então, estas histórias que nós contamos a nós próprias, não haveria qualquer problema em relação à nossa vida atual, ou à vida que estamos a viver num determinado momento, se elas fossem apenas relativas ao passado. A grande questão é que nós carregamos esta história para o presente e continuamos a ver e a viver a nossa realidade sempre em função daquelas histórias. É como se nós estivéssemos sempre a repetir, no fundo, não é? Aquele script, como se estivéssemos sempre a repetir aquela situação e a olhar para as situações que estamos a viver agora sempre com este filtro das histórias que nós vivemos lá atrás, porque estamos muitas vezes de facto muito apegados, seja porque foram muito boas ou porque foram muito más e acabaram por criar aqui uma ideia quase de peso ou de mágoa que acaba por afetar a forma como nós vivemos aqui neste momento. Não haveria, a meu ver, necessidade de nos libertarmos de um passado que estivesse apaziguado, pacificado e que tivesse sido um contributo importante, porque ele é sempre, na verdade, não é? Para aquilo que nós estamos a viver. Quando falamos da importância de nos libertarmos do passado, é do passado que nos pesa, porque continua a afetar o nosso presente, aqui e agora. Há algo que tu dizes muitas vezes, que é muito bom, que é uma emoção está resolvida, que no fundo se aplica ao que estavas a dizer, não é? Algo que ainda existe no presente, quando está fria. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, exatamente. Quando algo aconteceu lá atrás, no nosso passado, e nós estamos, por exemplo, a contar essa situação a alguém ou a evocar essa história e ela não traz qualquer emoção, aí dizemos que a memória está fria, quer dizer que ela não tem carga emocional, quer dizer, à partida, que ela está, a menos que estejamos, claro, num processo de negação, mas isso é outra história, ela estará, à partida, apaziguada dentro de nós, estamos em paz com a situação. Quando, ao fazermos, pelo contrário, uma evocação de uma situação antiga e ela traz uma carga emocional fortíssima, pode até ser que nos apeteça chorar ou sentimos novamente a ativação das emoções que sentimos no momento em que vivemos aquela situação, quer dizer que o processo de perdão ou o processo de pacificação interna em relação àquela situação não está concretizado. E essa direção, excelente colocação a tua, porque são precisamente essas situações, quando nós falamos da importância do desapego e da libertação do passado, é precisamente nessas situações que nós nos vamos focar, porque elas dão-nos a pista de que há algo ali que precisa de ser sanado e de ser resolvido em relação ao nosso passado. Podemos ir mais longe e falar das memórias que nós trazemos dos nossos antepassados ou até mesmo ir um bocadinho mais além e falar das memórias ou das nossas vidas passadas? Bom, sim. Quando falamos em situações de vidas passadas, assumindo o mesmo que foram numa encarnação anterior, nós estamos a partir então deste pressuposto de que o momento em que a consciência abandonou o corpo, não é? Que ela tem uma continuidade. Então, se nós pensarmos que houve uma determinada vivência que pode ter sido muito traumática numa determinada vida anterior, ela não vai desaparecer pelo simples fato da consciência abandonar o corpo. Muitas vezes o que acontece é que esta experiência traumática fica guardada ao nível de memória. Não interessa aqui agora estarmos a explorar onde é que fica armazenada esta informação, mas vamos pensar que ela fica guardada na nossa alma ou no nosso espírito, digamos assim, ou simplesmente na nossa consciência, e quando nós reencarnamos, muitas vezes à medida que vamos crescendo, vão sendo ativadas por razões que muitas vezes nós não conseguimos assim prever muito bem, vão sendo ativadas então essas experiências traumáticas que podem surgir, por exemplo, sob a forma de um padrão que se repete e que a pessoa não percebe de onde vem, de uma fobia inexplicável, e o fato de nós olharmos para aquela situação e não termos uma compreensão no aqui e no agora de porque é que ela se manifesta, pode nos dar uma pista de que aquilo se pode estar a manifestar e já provém, no fundo, de situações muito mais antigas até do que nós conseguimos imaginar. Aqui quando estamos a falar da questão das vidas passadas. Quando falamos da questão dos nossos ancestrais, vamos pensar, por exemplo, num padrão que tem vindo a ser vivido na vivência, por exemplo, das mulheres da nossa família. Vamos imaginar que, por exemplo, todas as mulheres da minha família, mesmo até aquelas que eu não conheci, de alguma forma viveram sozinhas ou foram abandonadas pelo marido e tiveram que criar os filhos sozinhas. Então é como se houvesse uma tendência para a repetição deste padrão, e o simples fato, que não é tão simples assim na verdade, mas de eu ter nascido naquela família, já faz com que eu nasça também sob aquele efeito de influência maior e muitas vezes inconsciente e muitas vezes incontrolável, que me pode
digamos assim, propiciar a desenvolver um padrão que vai estar em afinidade, no fundo, com este registro familiar. E então, como é que nós conseguimos fazer o desapego de todos estes processos, crenças, limitações? Sim, ok. Uma excelente pergunta, porque primeiro nós precisamos de perceber a que é que estamos apegados, não é? E quando falamos do apego, não falamos só em relação ao passado. Há muitos apegos que continuam presentes. Nós podemos perceber, por exemplo, que temos uma relação demasiado obsessiva com os nossos filhos. E esta relação está-se a tornar um apego e uma limitação para nós fazermos, por exemplo, aquilo que nós sentimos que temos que fazer, olha, por exemplo, em termos profissionais. Ou que estamos demasiado apegados a um determinado vício, ou que temos uma dependência emocional de uma pessoa, mesmo sem ser, por exemplo, os nossos filhos, como falávamos aqui. Então, convém nós abrirmos o nosso campo de visão e estarmos atentos para explorar na nossa vida o que é que nós sentimos que nos está a aprisionar. Às vezes pode ser tão simples assim. É como se nós olhássemos para os nossos pés e víssemos ali aquelas bolas que nos prendem e que dificultam a nossa caminhada, não é? Então é percebermos o que é que nós estamos a precisar de libertar. Quando nós percebemos a que é que estamos demasiado apegados e quais são estas histórias do passado, por exemplo, que ainda estão muito ativas e com muita carga emocional, já começamos a ter pontos que nós precisamos ou que seria benéfico começarmos a trabalhar para libertar. O primeiro passo, sem dúvida, é a identificação e depois precisamos de perceber o que é que, relacionada com cada situação, nós poderemos fazer de concreto para ajudar a libertar aquela carga ou aquele apego. Isto são situações que é difícil haver uma forma, porque dependendo da situação que é, pode ser necessário uma atuação e uma intervenção diferenciada. Há um exercício que tu falaste numa das tuas conferências, que é estar 7 dias a escrever ou a apontar todos os pensamentos ou essas crenças que quando se tornam conscientes. Sim, exatamente. O exercício do autorregistro diário dos pensamentos negativos eu acho que é incrível, porque é um exercício que nos parece tão simples e, na verdade, pode ser mesmo muito transformador. Porquê? Porque ele vai nos ajudar a olhar com mais clareza, de facto, para aquilo que acontece na nossa mente. É como se nós vivêssemos numa sociedade, no geral, que está muito pouco treinada a observar-se, a auto-observar-se. Vivemos em piloto automático e, como vivemos em piloto automático, boa parte das vezes nós vivemos sob efeitos de condicionamentos que nós nem sequer percebemos que estão lá. Não é? Por acaso eu ia-te falar nisso, é que não, parece que eu pelo menos sinto isso. Há uma resistência, eu sei que tu fazes muitas perguntas, não é? E colocas as pessoas a fazer perguntas elas próprias e eu sinto que surge em mim uma resistência. Sim, exatamente, porque não estamos treinados a pôr-nos em causa. É como se aquilo que é a nossa realidade e a ideia, a tal história dominante que nós contamos a nós próprios, não quer ser afetada. Então, se eu acho que eu sou assim e que a minha vida é assim e que estas são as minhas crenças, se calhar eu não vou querer pô-las em causa. Ou nós resistimos até à última, muitas vezes é o tal desespero que nos leva a pôr-nos em causa e é só a partir desse ponto que nós de facto transformamos a nossa vida. Mas se nós estivermos confortáveis, nós não o vamos fazer. É por isso que a vida muitas vezes vem e nos entala, não é? Nos empurra para nos fazer sair da tal zona de conforto. Porque se nós estivermos confortáveis, nós não vamos querer sair de lá. Não é? Então surgem os tais problemas que nos fazem pensar e repensar como é que nós andamos a viver a nossa vida. As nossas crenças e o que se passa na nossa cabeça não pode, de forma alguma, a meu ver, ser negligenciado, porque as nossas crenças têm um papel absolutamente fundamental na criação da nossa realidade. Como se a realidade tendesse a validar as nossas crenças. Se eu parto do pressuposto que as coisas são assim, à partida eu vou-me disponibilizar ou eu vou-me dirigir da minha vida para ter esse tipo de vivências. Então, voltando ao exercício que tu estavas a sugerir, que pode ser de facto muito interessante fazermos, pode ser de facto perceber que observar e anotar no papel durante 7 dias consecutivos as crenças negativas ou os pensamentos negativos que nós temos, por exemplo, em relação a nós próprios, se nós quisermos pensar em relação a nós ou em relação à vida, e depois de anotar isto durante uns dias já vamos ter um padrão mais óbvio e mais evidente aos nossos olhos da forma como nós costumamos pensar aqui dentro. Porque em boa parte das vezes nós não estamos conscientes disto. A partir do momento em que nós percebemos o teor destes pensamentos, podemos sim, com a nossa intenção e com a nossa vontade e com a nossa força de vontade, começar a trabalhar para começar a mudar estas crenças e assim, consecutivamente, também mudar a nossa experiência da realidade. Se calhar antes de terminarmos e como uma última pergunta, eu pedia-te ou sugeria-te que desses um exemplo de uma pessoa que tu acompanhaste, que tenha passado por esse processo, eventualmente apontar as crenças ou alguma crença em particular
e que ao tornar consciente e trabalhar tenha... Sim. Estou a pensar numa pessoa em concreto que tinha a queixa, assim, em consulta, de que era muito criticada. Que a mãe a criticava demasiado, que o companheiro a criticava demasiado, que mesmo no contexto profissional ela não entendia porque haviam várias pessoas a trabalhar ali e parecia que os chefes só notavam os erros dela. Então é muito engraçado porque quando surge alguém com esta questão de que toda a gente a critica, nós podemos com facilidade quase adivinhar que essa pessoa provavelmente é uma pessoa super crítica com ela própria. Então, no seguimento dessa queixa que ela trazia à consulta, eu sugeri-lhe, depois de uma conversa, claro, e de explicar um bocadinho este conceito que tivemos aqui a falar, eu sugeri-lhe que ela fizesse então este autorregistro diário de pensamentos. Claro que ela começou por dizer que não era nada crítica, que achava que não tinha a ver com isso, que achava que tinha mais a ver com a mãe, com o pai, que sempre foram muito perfeccionistas com ela, muito exigentes com ela, queriam que ela fosse uma menina perfeita, mas mesmo assim ela aceitou o desafio, foi muito interessante, porque lá está a tal resistência, como vês. É como se nós achássemos que não, a culpa não é minha, eu não sou a responsável, eu sou ótima comigo. E então o que acabou por acontecer foi que ela fez o autorregistro, não sei se ela terá feito objetivamente os 7 dias, mas fez-o ali durante alguns dias. E o que acabamos por notar normalmente neste tipo de exercício é que se calhar é uma meia dúzia de pensamentos negativos repetitivos, não é? Às vezes podem variar um bocadinho na forma como a frase fica articulada, mas é como se não saíssemos muito dali. E ela pôde-se aperceber, de facto, do quanto ela era crítica com ela. Ela nunca se tinha, até àquela altura, predisposto para observar sequer os seus pensamentos. Só isto para ela foi um bocadinho estranho, talvez por isso ela tenha resistido um bocadinho. E mesmo esta ideia de vai ser aborrecida, andar a escrever, mas eu sugiro mesmo assim ela agarrou. Então, a partir do momento em que ela se apercebeu do quanto ela era crítica com ela, nós fizemos um trabalho de começar a substituir estes pensamentos negativos por um pensamento mais adaptativo em resposta ao mesmo. Ou seja, é muito importante nós também sabermos uma coisa. Nós não vamos ali à nossa mente apagar um pensamento e substituí-lo pelo vazio. Fica muito difícil porque a nossa mente vai resistir imenso. Ok? Então aqui o ideal é nós darmos à nossa mente algo com que se entreter. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que eu digo assim: este trabalho ficou uma porcaria, ficou péssimo. E eu apercebo-me que tenho muitas vezes este pensamento. Por exemplo, fazes tudo mal. Ok, fazes tudo mal. Este é mais abrangente, é mais fácil. Se eu penso muitas vezes fazes tudo mal, então eu não vou agora de repente dizer não, eu sou espetacular em tudo o que eu faço, porque a nossa mente vai se rir na nossa cara, não é? Então aqui convém nós percebermos que a nossa mente é uma força incrível e que nós não temos que estar contrários a ela, nós temos é que saber trabalhar com ela. Então aqui, por exemplo, eu poderia sugerir que a pessoa encontrasse uma frase que lhe fosse confortável. Por exemplo, eu faço o melhor que eu sei em cada momento. Okay? Ou eu esforço-me para fazer o melhor que eu sei em cada momento. Então, qual é a proposta número 1? De cada vez que... Primeiro temos que encontrar a frase que a pessoa vai utilizar e convém que seja uma frase que faça sentido na cabeça dela. Não é uma frase que eu lhe digo como terapeuta. A pessoa tem que se identificar e que se rever naquela frase. Ok? Depois de se encontrar essa frase, a pessoa, de cada vez que na sua casa, na semana seguinte, der por si a ter aquele pensamento, ela de imediato tem que dizer em resposta à sua própria mente a tal frase que nós encontramos para substituição. Ok? Então vamos imaginar, ela está em casa e vai pensar: eu faço mesmo tudo mal. Logo de seguida ela tem que se lembrar, tem que ter o clique de dizer: não, eu fiz o melhor que sabia. Okay? Pelo efeito da repetição, isto vai criar uma reprogramação mental. O que nós estamos aqui a querer é substituir uma crença, um pensamento, por um outro pensamento. Nós não estamos a querer eliminar e pôr lá um espaço vazio. Não, nós estamos a fazer uma substituição. Aí a mente vai provocar, vai criar menos resistência ao processo e, pelo efeito de repetição, vai começar a substituir aquele pensamento pelo outro automaticamente, porque quanto mais nós repetimos uma coisa, maior a probabilidade dela se tornar automática. Agora, claro que nós temos que perceber que andamos às vezes uma vida inteira a repetir aquela frase na nossa cabeça e não vai ser em 2 dias que aquilo já está. Não, aqui é importante nós persistirmos e trabalharmos na repetição até que aquele novo pensamento se comece a tornar automático e de facto substitua o outro para que o outro depois já nem surja e a pessoa comece a trabalhar, no fundo, este sentido de ser mais compassiva com ela, ter mais tolerância com ela. Não é que eu faço tudo mal, não, eu estou a fazer o melhor que sei em cada momento. Ser muito por aqui. Cristina, em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindale Televisão, obrigada por teres partilhado esta informação connosco. Sim, obrigada. Obrigada a vocês também pelo convite, foi um prazer. Muito obrigada. Bem, obrigada. A todos vocês que nos seguem em Mindale Televisão, obrigada. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até já.